pessoa brinca que Juazeiro não tem nada. O Santos não é de lá, a água vem de outra cidade, tudo tem uma questão cultural, o pessoal de lá fica bravo. Ele encontrou o caminho para crescer politicamente, porque no Crato ele já não conseguiria fazer isso. Então ele foi para Juazeiro. E aí todo mundo atribui Padre Cícero Juazeiro, mas ele não é de lá. E ele é muito forte na literatura, né? Ele é. Não, vestibular, essas coisas da reunião das federais, sempre vai cair Padre Cícero, alguma literatura lá da região, sempre tem. E ele era inteligente, porque naquela época não tinha meio de comunicação, e ele conseguia, era assim, não era bem intuitivo, mas ele conseguia trazer a informação da capital, de como que estava a política na capital, como estava o crescimento, e trazer para a cidade. É tanto que Juazeiro é um polo hoje. Ele domina o Cariri. Né? Mas foi muito dessa visão que ele teve de crescimento. Então, tudo foi para Juazeiro. E aí ele conseguiu. Ele era bem inteligente. Conseguia fazer essas relações de uma forma, assim, pelo pouco que tinha de conhecimento. Interessante. Ele fez isso. A outra questão, tipos de racionamento. O que é racionamento? Raciocínio. O que é raciocínio? Pensa. Quando vocês pegam assim um livro para estudar, pensar, tem a ver com pensamento. Só que pensamento você pode pensar sem raciocínio. A pessoa lá senta, pensa em qualquer besteira, mas não é raciocínio. Raciocínio é pensar de uma forma lógica, né? Logicamente. Mas por que a gente pensa logicamente? Para poder entender algo. Quando você pega o livro lá, lê, estuda, você não entende, aí você lê de novo. Aí você tem que ler de novo, né? Então isso é raciocínio. Mas existem 5 tipos de raciocínio: o indutivo, dedutivo, analógico, analítico e sintético. Então vamos lá novamente para o conceito de ciência, para entender. Ciência é conjunto de conhecimentos, é o conjunto de conhecimentos que é obtido primeiro pela observação. Eu observo, depois eu raciocino, processo de racionamento. E existem 5 tipos de raciocínio: indutivo, dedutivo, analógico, analítico, sintético. O que é o pensamento ou raciocínio indutivo? O que é indução? Não no sentido de induzir, de obrigar alguém, por exemplo. Não é obrigar não é induzir, mas induzir alguém é você tentar mudar o comportamento de alguém. Mas não é nesse sentido o indutivo. Indutivo, ele vai assim, do particular ao geral. Do particular ao geral. Primeiro eu observo algo particular, um fenômeno específico, outro fenômeno e outro fenômeno, e observando vários fenômenos, eu vou fechar com uma teoria, com uma hipótese, aquilo que eu vi. Por exemplo, eu vi um cisne branco. Depois eu vi outro cisne branco. Depois outro cisne branco. Eu observei 3 cisnes brancos. Qual é a minha conclusão? Todos os cisnes são brancos. Isso é um pensamento ou raciocínio indutivo. Eu parto do particular para chegar a uma ideia geral, a uma conclusão geral. Indução, indutivo. O processo de consulta para você pegar o diagnóstico de um paciente, ele é indutivo, porque você primeiro começa o diálogo com o paciente, você tem que auscultar o paciente, né? Você faz a observação,
talvez você pegue a análise, etc., até você chegar a uma conclusão, ao diagnóstico. Então, o processo de consulta para chegar ao diagnóstico, ele é indutivo. Dedutivo, o que é? Dedutivo é o contrário. Você parte de uma ideia geral para poder explicar algo particular. Tá? É o contrário. Quando as mulheres falam assim, todos os homens são iguais, é uma ideia geral, né? Essa é uma conclusão já. Aí utilizam essa teoria, né, para estigmatizar a todos os homens bons que existem. Isso é dedutivo, dedução. Vamos colocar outro exemplo mais científico. Eu quero explicar o fenômeno da violência social. Fenômeno da violência social. Então para explicar o fenômeno da violência social, eu vou partir da teoria da evolução. Só um exemplo, né? Isso aqui é uma teoria da evolução que explica porque o comportamento do ser humano é violento. Então eu vou partir da teoria para explicar algo particular. Isso é dedução, isso é dedutivo. Tem muitos médicos que são assim, dedutivos também. Chega o paciente, nem olha para o paciente, né? E ele, você tem, o seu diagnóstico é tal coisa. Ele parte já de uma suposição de que é aquilo que o paciente tem. Você entende o que é dedutivo e indutivo? Então, analógico, o que é? Voy a poner acá una palabra. Comparação. Comparação. Por exemplo, eu tenho uma notebook HP, funciona super bem, né? Aí eu digo assim, se a notebook HP funciona bem, então a impressora HP vai funcionar bem. Eu não tenho a impressora, nunca usei, mas eu quero usar. Então, por um raciocínio analógico, ou seja, comparativo, eu faço uma comparação, eu digo que a impressora da marca HP vai funcionar bem. Isso é raciocínio analógico. Tá? Você entende? No caso, eu faço uma comparação para chegar a uma conclusão de algo. Exatamente. Sempre é para chegar a uma conclusão. Raciocínio é... Aqui a ideia é chegar a uma conclusão. A uma ideia geral, que pode ser uma hipótese, pode ser uma teoria, pode ser uma lei, inclusive. Mas sempre é uma explicação geral para algo. Qualquer um dos caminhos serve para chegar a uma conclusão. Algumas vezes a gente quando estuda, utilizamos esses tipos de raciocínio também, né? Você quer entender algo, você faz uma comparação, ou você deduz, ou você faz uma indução, etc. Analítico, que é um pouco mais complicado. Eu coloco assim esta palavra: desmontar. O que é desmontar? Bom, vamos colocar assim, eu quero analisar esse telefone, esse aparelho celular. O que é desmontar? Então eu vou desmontar peça por peça, né, para entender o funcionamento desse celular. Vou colocar todas as peças assim numa mesa, aí eu vou observar, logicamente, e entender qual é essa peça, onde que vai, qual é a função dessa peça. Isso é analisar. Então, para analisar, é necessário desmontar. Tá? Quando a gente analisa um texto, o que a gente faz? Você pega um texto lá, você lê o texto, você analisa. Para analisar, você tem que desmontar o texto. Ou seja, você tem que ver o verbo, né, que preposição está utilizando, quais são os complementos, em que contexto histórico, qual é o sinônimo contextual, etc. Isso é desmontar. E o sintético
Sintetizar significa resumir. Resumo. Você já leu alguma vez algum artigo científico? A primeira coisa que aparece lá é resumo, né? 300 palavras de algo. Está em castelhano e inglês, sempre tem que estar em inglês. E é o resumo abstrato, né? E esse é o sintético, seria a parte mais importante de algo. Mas para resumir, isso aí é minha opinião só. Para resumir, a gente precisa analisar. Sem análise é impossível resumir. Você entendeu? Sim. O professor, um exemplo do analítico serve títulos, subtítulos, separar por estrofes? Pode ser também, Pode sim. ser, né? Claro. O analítico, eu pego, por exemplo, um artigo científico. Ler um artigo científico não é muito complicado, é só entender como ele está encaixado. Por exemplo, você não vai ler lá no começo, a gente sempre vai lá no meio, onde está a afirmação mais importante que o autor faz. Então, sempre vou lá no meio. Então, que palavras utilizou o autor do artigo, né? Que sinônimo, que contexto. Então, isso é análise. Que fontes ele utilizou também, de onde ele tirou essa afirmação. Então, isso é análise, analisar. E a referência, então? Não vai também ser? A referência também, claro. Quando eu leio um artigo, né, eu vou para a referência. Eu leio a referência desse artigo e talvez eu vou ler também essa referência. Eu vou pegar, eu sempre faço assim. Se o autor está dizendo assim, o autor tal, ele afirmou, aí eu pego lá, eu abro o arquivo buscando o que esse autor disse. Então, isso que eu estou fazendo é analisar. No caso que seja a citação. A citação, exato. Eu busco a citação, se realmente é assim, né? Então isso é analisar. Ok? Perguntas? Então isso são os tipos de raciocínio, tipos de racionamento. Classificação da ciência. Mário Burke, ele é um epistemólogo. O que é epistemologia? Já ouviram alguma vez essa palavra? Epistemologia. Nunca. Bom, em grego existe a palavra episteme e doxa. São duas palavras. Os dois significam conhecimento. Episteme é o conhecimento verdadeiro, baseado, que pode ser demonstrado. Doxa é como se fosse a opinião. Quando eu falo assim, eu acho que, isso é doxa. Episteme não. Episteme é o conhecimento verdadeiro, que está baseado em evidências, etc. Epistemologia vem de episteme. Significa o estudo do conhecimento científico. Então é o estudo que estuda a ciência. Epistemologia. Mário Burke, que é um epistemólogo argentino, ele faz essa classificação da ciência. Ciência podemos classificar em formal e factual. Essa parte aqui é importante porque aparece na prova. Tá? Por que formal? O que significa formal? Formal porque não tem conteúdo. Não tem conteúdo, é a forma. A lógica e a matemática são ciências formais. Não tem conteúdo. Ou seja, a gente não encontra o número 1 por aí andando. Você não pode pegar o número 1 e levar para o laboratório. É uma construção do pensamento. Então é a forma, não tem conteúdo. A gente pode dizer assim, que não tiene referente
empírico. O que significa que não é um referente empírico, que você não pode pegar, tocar, né? Você não pode perceber com os sentidos. Está? Então é formal nesse sentido. Factual é o contrário. Factual, sim, ele é um referente empírico, é algo que você necessariamente precisa observar, tocar, ou seja, para estudar você deve usar os sentidos. Então é empírico. E o factual se divide em natural e cultural. Qual a diferença entre natural e cultural? Natural é porque não tem a intervenção do ser humano. É natural, está lá. A física, existem fenômenos físicos, né? Esses fenômenos físicos é natural, não é uma invenção do ser humano, nem tem uma intervenção do ser humano. Existem fenômenos químicos, biológicos, né? Que é natural, porque não foi inventado pelo ser humano. E a psicologia individual também. Ou seja, todo ser humano, pelo fato de ser humano, ele tem uma característica, tem uma... como que a gente pode falar? Em termos... Ele tem uma configuração. Todo ser humano tem sentimentos, né? Tem afetos, e isso é parte do ser humano, não é uma invenção do homem. Então, por isso é natural a psicologia individual. Cultural significa que é uma criação do ser humano. A sociologia, a economia, a ciência política, a história, etc. São ciências culturais, factuais. Então essa classificação é importante porque aparece na prova. Perguntas? Se aparecer na prova assim, a sociologia é uma ciência natural, factual, falso ou verdadeiro? É falso, porque não é natural, ela é cultural. A psicologia individual é uma ciência natural, factual, verdadeiro, que é natural. Você colocasse a medicina, entrava no leve? A medicina é mais complicada, porque a medicina depende porque não existe. A medicina em si não. Como que eu posso explicar? A medicina não é. Ele não tem um objeto de estudo. Por isso que você está colocando alguns alunos classificados como prática. Sim, como prática, porque a medicina é um universo dentro da vida. Vamos colocar assim. Isso aqui é a medicina. Medicina. Dentro da medicina a gente tem áreas que estudam coração, cardio. Isso aqui já é objeto. Cardiologia. Cardiologia, ela é natural ou cultural? Podemos colocar aqui como cultural, porque é uma intervenção. Ela é cultural porque a gente estuda o ser humano. O ser humano ele não é objeto, ele é sujeito. Então você não pode fazer um estudo do coração como você estuda, por exemplo, a química ou a física. É diferente. Você estuda o ser humano, você precisa ter um consentimento, direito do paciente, etc. Por isso sempre vai ser cultural. Então aqui tem cardio, dermato. Qual é a outra área da medicina? Gine, etc. Gineco. Então, a medicina é como se fosse um universo. E dentro da medicina existem várias áreas. Por isso que eu digo, a medicina em si não tem um objeto de estudo. Cardio tem um objeto de estudo. Dermato tem, gíneco tem, traumato tem objeto de estudo. Mas traumato está dentro do universo da medicina. Eu, pelo menos, entendo assim. Eu creio que outro médico pode entender de outra forma, mas é uma questão para debater. Bueno. ¿Preguntas? Entonces vamos al concepto de sociología. Até aqui é uma introdução.
E aqui começa a nossa disciplina. Bom, então, socioantropologia a gente vai dividir assim em 3 partes. A primeira parte a gente vai estudar toda a parte de sociologia. Sociologia, status, rol, a questão da pobreza, até a P1. Depois da P1 vamos estudar a parte antropologia, que é antropologia, evolução do ser humano, entra aí a questão cultural, etc., até a P2. Depois da P2, toda a parte cultural. Tá? Temos que formar grupos também, porque tem temas que vamos abordar com trabalho prático e apresentação oral. Mas aí na próxima aula a gente já vai formar os grupos. Então, vamos começar acá explicando o que é sociologia. O que é sociologia? O que vocês entendem por sociologia? Estudo social. E o que é o social? Sim. O grupo aqui é uma sociedade ou não? Sim. É estudante, sim. O que é a sociedade? Como podemos definir o que é a sociedade? Conjunto de pessoas de gênero, Hum? de raças, culturas totalmente diferentes. De pensamento, política. Tá. Volta. Não aparece os dois, né? Ele não aparece aqui. Apareceu agora. Tá. Bueno, la sociología trata de estudiar el comportamiento social. Vou sublinhar aqui, comportamento social. O que é esse comportamento social? A sociedade em si não existe assim, como algo factual, existe como formal, porque é uma construção do pensamento. O que a gente pode observar? A sociedade a gente não observa. Assim como não podemos observar o número 1, né? Não podemos observar a sociedade, porque é uma construção da mente. O que observamos? Comportamento social. Esse comportamento social é diferente de acordo, primeiro, da região geográfica. Vou colocar aqui. Geografia. A geografia é importante para entender a questão social. Vamos olhar, por exemplo, assim, se a gente for dividir o mundo, a sociedade do norte é diferente da sociedade do sul. Por quê? No norte é mais frio, no sul é mais tropical. Por que o norte é mais desenvolvido do que do sul? Uma das questões importantes é que no sul nós temos mais uma área tropical. E na área tropical o que tem? Doenças. Né? E a doença, quando a doença atinge uma população, isso vai significar que essa população vai ser menos desenvolvida. Claro, se a pessoa está doente, não vai poder trabalhar, não vai poder pensar. Né? Então, a questão geográfica é importante. No sul, por exemplo, na América do Sul, é diferente a sociedade que está perto, lá na área do Caribe, como Colômbia, Venezuela, dos países que estão mais perto do sul, Uruguai, Argentina. São sociedades diferentes, porque a geografia é diferente. O Chile, por exemplo, que é assim uma extensão, é um palito. Então, é um país que vive praticamente perto de montanhas, mas tem uma vantagem que está hacia o Pacífico. O Brasil e a Argentina estão perto do Atlântico. Paraguai é subdesenvolvido porque está no meio, não tem acesso ao mar. Então a geografia vai ser importante aqui para entender o comportamento também. Tá? Outra questão vai ser lá, cultura. O que é cultura?
Costumes diferentes. Sim. Mas a cultura ela é mais material ou é mais assim algo imaterial? O que vocês acham? Um quadro é uma cultura, uma escultura é uma cultura, a música é uma cultura. Mas assim, a cultura é mais material ou é mais pensamento? Material. Material. Eu acho material. Para existir o material, primeiro que faz falta? Pensamento. Então, nós temos, na cultura, nós temos aquilo que a gente pode observar, mas aquilo que a gente observa, que pode ser os produtos culturais, como a música, a escultura, o quadro, né, pintura, etc. Para aparecer isso, primeiro tem que haver um pensamento. Então, aquilo que nós chamamos de cultura, na verdade, ele é parte do pensamento. Vamos colocar essa palavra aqui, pensamento. Não é o mais adequado, mas para entender. Tá? Então, cultura é pensamento. Ok? Depois também lá, religião, etc. Então, o comportamento social está determinado por la geografia, la cultura, la religião, etc. Então, isso que a sociologia estuda o comportamento social dos diferentes grupos e organizações. Tá. Perguntas? Bom. Eu ia poner assim para explicar melhor. Vamos colocar assim. Sociedade. Sociedade. Vamos pensar que essa seja a sociedade. É uma construção do pensamento, mas a gente pode observar, né, a sociedade. Toda a sociedade tem uma família. Não existe sociedade que não tenha família. Nosso modelo de família aqui é monoparental, é mãe, pai, filhos, etc. A mulher tem que ter só um marido, o marido tem que ter só uma esposa. Mas existem culturas onde a mulher tem mais de um marido, por exemplo, certas tribos africanas. E existem culturas onde o homem tem mais de uma esposa. Então existem vários tipos de família, mas cada sociedade tem uma família. Toda sociedade tem uma economia. O que é a economia? O dinheiro faz parte da economia, mas assim, o que é economia? O que significa economia? São os bens que aquela sociedade tem? Também faz parte, os bens faz parte. Mas vamos pensar assim, as necessidades humanas são ilimitadas, né? Agora, os recursos para satisfazer são limitados. E como que a gente faz para satisfazer necessidades ilimitadas com recursos limitados? Então você busca uma estratégia. Essa estratégia é o que nós chamamos de economia. Economia, a palavra economia vem do grego economos, que é administração da casa, né? É colocar normas da casa. E a gente sabe muito bem isso, né? Às vezes falta coisas na casa e a gente tem que buscar aí a forma para chegar até o fim do mês, né? Com aquilo que a gente tem. Isso é economia. Necessidades limitadas, recursos limitados. De repente eu quero, sei lá, comer um açaí, mas eu estou sem dinheiro, então eu tenho que comer algo mais com o dinheiro que eu tenho. Toda a sociedade tem uma política. O que é política? Política aqui não é partido político. Não é PT, não é PCdoB. Isso é outra coisa. A palavra política significa resolver problemas. Por exemplo, vamos pensar assim numa situação. Você tem um ser humano, um só ser humano. Esse ser humano tem fome, vai e pega uma maçã que encontrou. Ele vai e come. Aí não existe problema. Mas o que acontece quando tem 2 ou 3 pessoas e você só tem uma maçã? Vai ter que partir, né? Tem que partir. Então, para resolver isso, você busca uma estratégia. Então, a estratégia é política.
Isso é política, que tem muito a ver também com a economia. Então, buscar a solução a esse problema é o que nós chamamos de política. Toda a sociedade também tem uma moral, que é moral, o que é certo ou errado. Isso depende muito das sociedades. Mas existem assim coisas que são objetivamente erradas para todas as sociedades. Por exemplo, em nenhuma cultura vocês vão encontrar que, por exemplo, a mentira seja algo que essa sociedade busque ou que valore a mentira. Toda a sociedade vai detestar a mentira, vai dizer que a mentira está errada. Toda a sociedade vai dizer que a covardia é algo errado. A valentia, sim, é algo que as pessoas buscam, mas a covardia não. Então, toda a sociedade tem uma moral do que é certo ou errado. Toda a sociedade também tem uma estética. O que é estética? Estética é o belo, o harmonioso. Por que a gente constrói as nossas casas assim? Do jeito que a gente constrói? Por que a gente se veste assim? Da forma como a gente se veste? Por que utilizamos cores? Isso tem a ver com estética. E toda a sociedade tem uma religião, né? Que não é a instituição, que não é no sentido de religar. Então, estes são os componentes da sociedade, são os elementos da sociedade. Elementos da sociedade. O que não pode faltar seria como uns pilares de uma sociedade. Para você construir um prédio, você precisa de estrutura, pilares. Né? Se você tira, por exemplo, a família, então essa estrutura, ela não vai, como é que eu posso dizer? Ela não vai ficar firme. Então essa sociedade vai sofrer um problema de desestruturação. Isto é dinâmico, ele não é estático, ele é dinâmico, ele vai mudando porque as pessoas mudam. Mas o que faz com que isso mude é aquilo que nós chamamos de cultura, que é a questão da mentalidade, do pensamento, etc. Então a cultura é como se fosse um dispositivo que vai fazer com que todas essas partes aqui sejam dinâmicas. Né? Ele vai dinamizar. Bom, e o que a sociologia tenta explicar é esse dinamismo. Né? Descreve os elementos, explica como a cultura vai dinamizar esses elementos da sociedade. Entende? Boa. Ô, doutor, Sim. agora ali no lugar de estética, ele foi substituído por ética ou não tem nada a ver? A estética é diferente da ética. Não tem nada a ver? Não. Não é que não tem nada a ver, é que é diferente. Mas todos nós temos um sentido estético. Assim, a gente busca, todo ser humano busca a verdade. Ninguém quer ser enganado, né? Busca a verdade e busca também o belo, o harmonioso. Entra na estética, né? Isso é mais E estético. a ética não entra na moral? A ética entra na moral. Entra na moral. Moral é a prática. E a ética é o estudo dessa prática. Mas esse estético é um termo que a sociologia vem trazendo, um termo novo, que não existia, ou já é? Não, esse já existia desde lá dos gregos. Já existia? Já Estético? existiu, sim. A estética tem muito a ver com a nossa vida cotidiana. Você arrumar a sua casa, isso é estética. Arrumar, limpar. E a harmonia tem tudo a ver com o desenvolvimento também da pessoa. Eu, por exemplo, não posso estudar assim a minha... Uma vez eu estava, assim, 11 da noite, eu estava a ponto de dormir, mas eu não conseguia dormir. Porque o meu apartamento estava desarrumado, estava sujo. Aí eu tive que levantar, limpar. Depois eu fui tomar banho, depois eu fui dormir. Mas Eu não consegui. que analista pula essa
eu apaguei geral. Eu cheguei, acho que uma super aula aqui na UAS e o vento derrubou tudo da minha casa, parecia um terremoto. E eu olhei pra tudo e disse, tchau, eu vou pra minha cama. Daqui a dia chega. Eu já fiz a chamada. Já. Aquela hora da apresentação. Adriana, Ana Paula. Doutor, o senhor vai passar os slides? Vou passar, vou colocar na plataforma. O senhor consegue? Porque muita gente fala que o doutor fala que demora a passar por lá e eles passam para nós pelo WhatsApp. Sim, aí qualquer coisa vocês entrem em contato, eu vou passar. A gente não vê ainda. Porque eles demoram para carregar. Demora. Aí onde fica? Vou embora.